Megali falou sobre os juros, não é? A gente teve essa decisão. Como era esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 11,75% para 12,75% ao ano. É o maior nível desde janeiro de 2017. Que pode, é claro, encarecer ainda mais o crédito e esfriar a economia. São alguns dos efeitos já esperados. De novo, segundo o Copom, a alta busca tentar conter o avanço da inflação, que em 12 meses se aproxima de 12%. Só rapidamente, é o maior nível desde janeiro de 2017, é verdade. Só que naquela época os juros estavam em queda. Isso. Eles saíram de um patamar de 14,5%, depois foram para 13,5%, depois... E aí começaram a cair, estavam caindo. Tanto é que na próxima reunião, os juros já seriam de 11,75%. Quando a gente leva em conta a tendência de alta, que é o que a gente está vivendo agora, não víamos isso desde 2015, uma época muito turbulenta para o Brasil, porque foi o ano do impeachment, em que a inflação também acelerou, passou dos 2 dígitos. É um monstro que a gente não queria ter acordado. Bem, os especialistas consultados pela Band News FM acreditam que a Selic pode ser elevada ainda mais nos próximos meses, mas seria improvável, segundo eles, superar o patamar de 2015, quando atingiu esses 14,25% ao ano. Para o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, foi um dos economistas consultados. O Banco Central dá sinais de que quer frear a alta na taxa básica de juros. Com a alta, o Brasil volta a ter a maior taxa de juros real no mundo. Na avaliação do economista Roberto Luiz Troster, o Banco Central poderia estabilizar o câmbio para tentar conter a inflação. Temos o Troster, Sheila? Temos sim. Vamos lá ouvir o Troster. Você tem 360 bi de reservas, elas não vão cair se você usar uma política cambial mais agressiva, de evitar que o câmbio oscile tanto. Isso ajudaria muito, é um instrumento de política monetária que não está sendo usado. E agora sim a gente ouve o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, dizendo que o BC dá sinais de que quer frear a alta na taxa. O que o Banco Central está dizendo é o seguinte: olha, eu estou muito propenso a parar já de subir os juros. Mas como o ambiente está incerto demais, eu me reservo o direito de ir vendo a cada reunião. Está certíssimo. De novo, não é uma coisa que está acontecendo aqui, ou seja, é muito difícil da gente saber se parou por aí. Nos Estados Unidos, a taxa básica de juros teve a maior alta em 22 anos, mas perceba a diferença. A gente está falando aqui de 12,25%. Lá no 12,75%, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros passou para um intervalo entre 0,75% e 1%. O aumento foi de 0,5 ponto percentual. Bom, daqui a pouquinho, como disse o Megali, a gente vai conversar com a Juliana Rosa. Tem muito assunto para a Ju ali pertinho das 9 horas da manhã. Passa no Senado a MP que estabelece o valor mínimo de R$400 para o Auxílio Brasil. Fala aí, Rafael Procópio. Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro a medida provisória que fixa o valor do Auxílio Brasil, depois que a proposta foi aprovada pelo Senado. Além disso, o projeto confirmou a mudança feita pela Câmara dos Deputados e o benefício que estava previsto para acabar no final deste ano agora será permanente, com um piso de R$400. O texto autoriza um crédito extraordinário no orçamento para custear o benefício. Apesar de apoiar a medida, a oposição afirmou que a proposta não é suficiente, como defendeu o senador Jean Paul Prats. O aumento dos beneficiários aqui de 14 milhões para 17 milhões sequer alcança a quantidade de novos pobres gerados na época da pandemia. E ainda há gente na fila para conseguir receber o auxílio. Mais informações com Léo Souza. Passa de 1 milhão o número de pessoas que ainda estão na fila de espera do Auxílio Brasil, mesmo se encaixando em todas as regras. É o que mostra um levantamento da CNM, Confederação Nacional de Municípios. Segundo o governo federal, o programa destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza tem cerca de 18 milhões de beneficiários. Um deles é a desempregada Patrícia Santos, mãe de 4 filhos. Está indo o básico, um biscoito, porque só o óleo, gente, o óleo está de R$14. Uma placa de ovo está de R$19. Então, não estou tendo condições de comprar o leite, de comprar um mucilon, uma merenda para meus filhos. Sou recicladora, mas não estou podendo reciclar por causa das minhas crianças que não tem com quem fique. O Sudeste e o Nordeste são as regiões com mais gente aguardando o Auxílio Brasil.
E, aliás, essa aprovação aqui é bem importante. A gente acabou de ouvir algumas dessas pessoas que estão na fila para receber esse auxílio. A gente ouviu a dificuldade para conseguir o básico, que é conseguir se alimentar. E temos falado sobre o preço de alimentos, como isso tem pressionado a inflação. A gente acabou de falar de inflação também, né? Acima dos 12% ao ano. Quando a gente pega o óleo, né, como citou, e ontem, ou antes de ontem, a gente falou sobre a alta no preço do óleo e sobre não ter alternativa para isso. De todos os alimentos, tomate, cenoura, uma infinidade, preço da carne. E aí, ainda que as pessoas façam de tudo para conseguir manter a alimentação mínima nas suas casas, vem a outra questão, que é do preço do botijão de gás, que vem numa subida impressionante, chegando a R$140 em alguns casos. Ou seja, que a gente também já fez aqui, já foi alvo de reportagem no Grupo Bandeirantes. Não adianta também as pessoas terem a possibilidade de conseguir, ainda que com muito esforço, comprar alimento, se não conseguem nem cozinhar. Porque o gás é fundamental para que isso, né, para que as pessoas possam se alimentar. Então veja o tamanho da dificuldade e sim, esse valor é super importante. A gente só não tem todas as respostas ainda diante desses custos adicionais sobre como vai ficar essa conta aí para a gente pagar, a gente, Brasil, governo e todos nós, né, que pagamos impostos, como a gente vai pagar essa conta lá na frente. Vamos falar do vereador Camilo Cristófaro. Ei. Depois de uma fala racista, o vereador se torna alvo de 2 investigações. Maju Arruda Leite. A bancada do PSOL entra com um pedido de cassação do vereador Camilo Cristófaro na Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo. A representação foi protocolada depois do vazamento em plenário do áudio em que ele usa o termo coisa de preto. Um inquérito também foi aberto na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da Polícia Civil para investigar o caso. De acordo com a vereadora Luana Alves, do PSOL, a atitude de Camilo Cristófaro merece a pena mais grave que um parlamentar pode sofrer. A Corregedoria é a Comissão de Ética da Câmara Municipal de São Paulo que vai investigar a conduta racista do vereador Camilo Cristófaro e vai definir qual é a punição. Agora, o caso só deve avançar a partir do dia 16 de maio, quando o corregedor da casa, vereador Gilberto Nascimento, voltar de licença. Ele terá que escolher um relator para o processo, responsável por definir qual pena será aplicada a Camilo Cristófaro. Depois de justificar a fala racista com 2 versões diferentes, Cristófaro admitiu que cometeu um erro ao usar o termo coisa de preto. Disse ainda que precisa passar por uma desconstrução desses preconceitos. Afinal foi pego, né, Camilo? Ontem, Camilo Cristófaro, que já estava de saída do partido, foi expulso do PSB. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, acredita que o vereador será punido. O que o vereador Cristófaro fez é passível de punição, segundo o nosso regimento interno, que será levado, dado ele o direito de defesa, mas será levado seguramente a plenário. Eu estou absolutamente convencido que haverá punição. E é claro que a gente vai seguir acompanhando para ver se de fato isso vai se confirmar, se haverá mesmo essa punição. Bora falar agora do sucessor de Milton Ribeiro, o atual ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga. Ele tentou nomear o pastor Arilton Moura para um cargo comissionado no MEC. Pois é, pedido, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi oficializado em novembro de 2020, mas negado pela Casa Civil quase um mês depois. O salário base do pastor, acusado de envolvimento em fraudes na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, seria de R$ 10.370. Na época, Vitor Godoy Veiga era secretário executivo do Ministério da Educação. Aí ele soltou uma nota se manifestando sobre isso, e nessa nota alegou que a decisão de contratar Arilton Moura partiu de Milton Ribeiro. Que fique bem claro que essa tentativa de nomeação aconteceu quando Arilton e Gilmar, os 2 pastores que circulavam com muita desenvoltura, né, no Palácio do Planalto, eles entraram pelo menos 45 vezes no Palácio desde 2019, os nomes deles ainda não eram públicos, né? Então eles ainda agiam nas sombras. E as peças, à medida que vão sendo reveladas, vão cada vez mais se encaixando, Sheila, e tornando bem claro que havia um grande esquema de corrupção, né, no Ministério da Educação, tocado por essas 2 peças-chaves, os ministros Arilton e Gilmar. Principalmente o Gilmar, como disse em tom de deboche o ex-ministro Milton Ribeiro. E o ex-ministro Milton Ribeiro afirmou naquela gravação que isso acontecia a pedido expresso
do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, a minha prioridade são, 1, as cidades que mais precisam, só faltava ele dizer que não, e 2, aquelas que me são recomendadas pelo pastor Gilmar, principalmente o Gilmar. Tudo isso acabou sendo confirmado por prefeitos que afirmaram ter recebido pedidos de propina. Aí entram aquelas bíblias com foto de ministro, entram as barras de ouro, entram 20 mil reais, 30 mil reais, que depois de desconto, eles ofereciam desconto, olha que belezinha, viravam 15 mil reais. Tudo vai se encaixando, né? No governo que não tem corrupção. Claro que não! Tudo isso vem de gabinetes paralelos. Não do gabinete oficial, mas de gabinetes paralelos, que a gente já sabe. Controlavam o Ministério da Educação, controlavam o Ministério da Saúde, a compra de vacinas, com gente muito esquisita. Uma vez apareceu lá um reverendo, ninguém sabe de onde. Né? Então, tudo era gerido por gabinetes paralelos. E incrível, tudo isso que a gente está vendo não levantou sobrancelha do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral decidiu que não há elementos nem para abrir uma investigação, não estou falando de inquérito, de abrir uma investigação que seja contra o presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo sido citado ele pelo próprio ministro, mesmo ficando cada vez mais clara a atuação desses dois pastores picaretas no Ministério da Educação. Para que serve a nossa PGR? Para que serve o nosso PGR? Que coisa vergonhosa a atuação de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Porque, em tese, no mundo ideal, seria um Ministério Público Federal e Procuradoria-Geral da República que deveriam, de fato, se debruçar sobre esses episódios todos. Até para que a gente evitasse que as CPIs, que até cumprem lá o seu papel de investigação, não estou dizendo que não tem de investigar, mas a gente sabe como funcionam as CPIs. Duram meses e meses e uma série de políticos que integram essas comissões aproveitam aquele espaço para surfar politicamente, para se aproveitar de visibilidade, claro, fazer daquilo uma vitrine política. A gente sabe como funciona. Acaba sendo do jogo, só que eles embarcam para valer nessa e usam mesmo politicamente, tanto que o uso político se sobressai em relação ao alvo da investigação central. Por isso que a gente vira e mexe e fala de CPIs que acabam dando em nada. Por quê? Porque esses políticos se aproveitam para fazer daquilo simplesmente uma grande vitrine. Então, seria ideal, inclusive, para evitar esse monte de CPI que duram meses e meses e acabam dando em absolutamente nada. Agora, também está dando em nada por enquanto, até por causa da inação de Ministério Público Federal e também a Procuradoria-Geral da República. E olha como tá tudo mastigadinho, Sheila, mérito da imprensa, hein? Tá brava a imprensa brasileira, aí, né? Que dado. Sobrevive, apesar de tudo, apesar de todos os ataques de todos os lados. Isso não é corporativismo, não. A gente tá vendo aí o tanto de descobertas de coisas muito fedorentas que a gente tem visto pelo bom trabalho de bravos repórteres investigativos que estão entregando tudo de bandeja, numa bandeja de prata ao Ministério Público. Toma, Ministério Público, tá aqui, ó, tá tudo mastigadinho, é só tocar em frente. Mas eles não tocam, né? Esse é o estado das coisas do Brasil em 2022. Voltamos a falar sobre o caso do jovem que morreu. Depois de esperar 4 horas por atendimento no Espírito Santo, as investigações prosseguem. A Letícia Cardoso continua acompanhando. A equipe de paramédicos que acompanhou o jovem Kevin Belo, de 16 anos, durante as 4 horas de espera por um atendimento no Hospital Infantil de Vila Velha, contou que pediu ajuda até mesmo ao SAMU para intervir junto ao hospital e auxiliar no suporte ao garoto. Os socorristas do SAMU também acompanharam o Kevin no local após a solicitação. O médico chegou a entrar com o jovem no pronto-socorro, mas foi orientado a retornar para a ambulância e aguardar. Kevin morreu após sofrer 3 paradas cardíacas. As médicas responsáveis pelo plantão ainda não prestaram depoimento. A Polícia Civil informou que só vai dar novas declarações em momento oportuno. O TSE bate recorde de atendimentos no último dia para tirar ou regularizar o título de eleitor. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igualzinho, né? No último dia para a entrega da declaração de imposto de renda é aquela correria, é site congestionado. A gente faz semanas falando da necessidade de você regularizar o título de eleitor. Conta a história da Thaís Dias, Sheila. Não, Thaís, eu fui almoçar com a Thaís Dias na segunda-feira. Hoje é quarta? Não, hoje é quinta. Hoje é quinta. Então, segunda ou terça eu fui almoçar com a Thaís Dias, âncora aqui da Band News FM e também do Bora Brasil na tela da Band. Fui almoçar e Thaís estava
com um celular do lado. E o negócio tocava a cada 5 minutos, despertador. Aí você falava, deve ser fonte, né? E Thaís, atende, fica à vontade, você pode atender ela. Não, pegou e mostrou a tela do celular. É um despertador para eu regularizar o meu título de eleitor que eu ainda não regularizei. Não regulariza agora, pelo amor de Deus, porque vai ficar tocando a cada 5 minutos. Resolve esse troço lá. Ela deve ter ido ontem. Então. Conta pra gente, Tayane Ribeiro. Com mais de 8 milhões de pedidos nos últimos 31 dias, a Justiça Eleitoral diz que superou todas as marcas históricas de atendimento na reta final do prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor. Pouco mais da metade das pessoas procuraram os serviços de forma presencial e o restante solicitou atendimento pela internet. O prazo para regularização foi encerrado ontem, dia marcado por longas filas nas portas dos cartórios. A estudante Alejandra Nascimento, de 18 anos, foi com a irmã para tirar a primeira via do título. Ela disse que não conseguiu realizar o serviço pela internet. Deu muito trabalho, passei horas tentando fazer, eu pensei que, no caso, fossem muitas pessoas entrando ao mesmo tempo. O TSE admitiu a instabilidade no sistema. Ficou assim mesmo. No TSE como um todo, os TRS também tentando atender presencialmente aquilo que era possível, enfim. Mas essa estabilidade depois foi corrigida, mas houve picos de movimento ali que deixaram realmente o serviço instável. Vamos ainda falar de eleição. Até agora, ou até aqui, integrando a chamada terceira via, o União Brasil agora decide lançar candidatura própria nas eleições de outubro. Anúncio feito ontem pelo presidente do partido, Luciano Bivar, que deve ser inclusive o escolhido para entrar na disputa. Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura. Agora vai, hein? Agora já vejo o Luciano Bivar movimentando multidões, arregimentando milhares de apoiadores, parando o trânsito nas principais capitais brasileiras. Olha a terceira via aí. Bom, e sem o União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania ainda mantêm conversas para lançar um candidato único. Uma das possibilidades é a formação de uma chapa com João Dória e a senadora Simone Tebet. Hoje, o ex-governador de São Paulo tem um encontro com a bancada tucana em Brasília e Simone Tebet participa de reuniões em Porto Alegre. Ciro Gomes, do PDT, por sua vez, continua se apresentando como uma opção à polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu quero ver se a gente oferece ao povo uma proposta encantadora, rebelde, esperançosa de futuro. Lula, por sua vez, se disse satisfeito com os rumos da própria campanha. Eu vou conversar, sabe, não apenas com quem já vota em mim, eu quero conversar com todos os setores da sociedade. E nesse aspecto, o Alckmin também ajuda a conversar com setores que antes estavam afastados do PT. Nessa semana aqui, o petista ainda foi destaque na capa da revista Time, que o chamou de líder mais popular do Brasil. Na publicação, ele disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão responsável pela guerra quanto o líder russo, Vladimir Putin. Que coisa, né? Aí, nesse particular, as águas das palavras de Lula acabam desaguando no mesmo poço das de Jair Bolsonaro, né? Quem não se lembra que o presidente foi até a Rússia nas vésperas da guerra, ofereceu a nossa... Como é que era? A nossa solidariedade à Rússia, naquele momento difícil. Que solidariedade? Não foi a dele que ele ofereceu, foi a nossa. Eu não sou solidário a Vladimir Putin, não. Um assassino, um sociopata. E no final das contas, a opinião de parte da esquerda e da extrema-direita se encontram nesse particular. A direita porque enxerga em Putin um líder conservador, defensor da família, não é. E a esquerda porque sente ali aquele cheirinho, né? Meio mofado de União Soviética, e também porque será a favor de qualquer reação que vá contra os interesses dos Estados Unidos e da OTAN, que é dominada pelos Estados Unidos. Por isso que, nesse particular, os dois se encontram. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: não há um lado bom nessa guerra. Seria ingenuidade dizer que a Ucrânia é um lado bonzinho e a Rússia é um lado malvado. Isso não existe. Aliás, não existem lados bonzinhos e malvados em geopolítica, né? E não seria esse o caso. A Ucrânia é uma democracia? Mas é uma democracia não consolidada, é um governo que ainda tem viés autoritário, tem a questão dos grupos neonazistas que tem crescido demais, mas isso não é assunto para uma guerra de conquista, como aquela que a gente está vendo agora, destruição total das cidades. Então, não há lado bom, tá? Mas há o lado certo.
E nessa guerra, a Ucrânia é o lado certo. A Rússia é o lado errado. Nada do que ela possa dizer, no caso a Rússia, justifica uma guerra tão violenta como essa, uma guerra de tomada de territórios. Não é uma intervenção militar, é uma guerra por conquista. A ideia era conquistar o país inteiro. Não funcionou, agora se concentra ali na região do Donbass, né? Cidades completamente destruídas, 5 milhões e meio de refugiados, civis assassinados a sangue frio, com seus corpos expostos em ruas, como a gente viu em Botcha. Há um lado certo e há um lado errado. Há um ataque ilegal e assassino e uma defesa legal e legítima. Há bombardeios que destruíram cidades inteiras e há uma defesa perfeitamente aceitável e legítima. Há um lado certo e um lado errado. Ponto final. Não existe equivalência moral neste caso, entre Rússia e Ucrânia, como quer fazer crer Lula nessa entrevista e como já fez Bolsonaro em outras declarações em que tenta o tempo todo ridicularizar o presidente da Ucrânia porque é comediante, é um palhaço, é incompetente e coisa e tal. Ah, Megali, com isso você está dizendo então que a Rússia tem que atacar de volta até a gente entrar numa terceira guerra mundial? Não estou dizendo. É necessário negociar para que a gente saia dessa sem que sejamos exterminados todos. Mas não me venham criar uma equivalência moral, de novo, entre Rússia e Ucrânia nessa guerra. Esta guerra é só de Vladimir Putin. Lula aparentemente acha que a Ucrânia estava usando uma saia muito curta. Bom, sem citar as declarações de Lula, Jair Bolsonaro do PL atribuiu a alta de preços no Brasil ao conflito no leste europeu. Teremos, obviamente, o prolongamento dessa guerra que sinaliza com mais inflação para o mundo. E vem da energia, vem dos combustíveis. E onde eu peço cada vez mais resiliência, cada vez mais garra, determinação. Vamos às pesquisas? Vamos lá para os números das pesquisas. Lula se mantém à frente de Jair Bolsonaro, mas a vantagem voltou a cair. Um novo levantamento do Instituto Paraná, no primeiro turno, o petista aparece com 40% das intenções de votos contra 35,2% do atual presidente. Ciro Gomes aparece com 7,4% e João Dória com 3,2%. Simone Tebet, Luciano Bivar e Felipe Dávila não chegam a 1%. Segundo os números do Instituto, Lula se manteve com 40%, não se mexeu, e Bolsonaro ganhou coisa de 2 pontos. Subiu 2 pontos. Brancos e nulos somam 7,2% e 13,5% não responderam. No eventual segundo turno, Lula ainda venceria Jair Bolsonaro, mas a vantagem vai se estreitando. 46,4% contra 38,7% do presidente. A pesquisa foi feita entre os dias 28 de abril e 3 de maio e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No STF, o ministro Edson Fachin, que também preside o TSE, faz um discurso em defesa da harmonia entre os poderes. Fala aí, João Pedro Melo. Diante do acirramento das tensões entre os poderes da República, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, passou um recado institucional, reforçando a ideia de democracia, liberdade e diálogo entre as instituições. Fachin se manifestou em resposta ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, que relatou os encontros que teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A ideia é incluir o Executivo nas próximas conversas para dar mais transparência ao processo eleitoral e mostrar que as eleições são seguras e democráticas. Fachin vai presidir o TSE até agosto e vem travando conversas com outras instituições e órgãos sobre as eleições gerais, destacando que sem diálogo e concórdia não há cooperação para a defesa das instituições. O respeito entre as instituições e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Daniel Silveira prestou depoimento e devolveu a tal da tornozeleira eletrônica que causou tanto barulho e prejuízos, inclusive financeiros, para ele. Thalita Almeida. O deputado Daniel Silveira prestou depoimento na sede da Polícia Federal nesta quarta-feira em Brasília. O teor da fala ainda não foi divulgado. O depoimento faz parte da ação penal em que o parlamentar foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, acusado de tentar impedir o funcionamento das instituições democráticas. O parlamentar também devolveu, por meio do advogado, a tornozeleira eletrônica.
Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes multou o deputado em R$ 405 mil por deixar de usar o equipamento e mantê-lo descarregado. No despacho, Moraes destacou que o equipamento está desligado desde o dia 17 de abril. A Justiça de São Paulo vai decidir se aceita ou não a denúncia do Ministério Público contra as donas daquela escolinha Colmeia Mágica, além de uma funcionária. Tudo por maus tratos contra crianças. Pedro Panunzio tem os detalhes. Essas 3 mulheres estão sendo acusadas de associação criminosa, maus tratos e tortura contra 9 crianças. O MP ainda pede a continuidade das investigações para saber se tem mais gente envolvida nesses crimes e também para apurar se há mais vítimas de todos esses crimes aqui que foram relatados. A gente lembra que esse caso veio à tona em março deste ano, depois que vídeos em redes sociais mostraram crianças amarradas num lençol, como se fosse uma espécie de camisa de força, na escola Colmeia Mágica, na zona leste da cidade de São Paulo. Então, portanto, o MP agora oferecendo essa denúncia, acusando essas 3 mulheres de participação nesses crimes. O Ministério Público recebe dados de assessores de Carlos Bolsonaro suspeitos de envolvimento em um esquema de rachadinha. Andresa Buzani. Instituições bancárias enviaram dados do vereador Carlos Bolsonaro de assessores e empresas que tiveram relação com o parlamentar desde 2001 ao Ministério Público. As informações são de um inquérito do órgão que investiga um suposto esquema de rachadinha no gabinete do político na Câmara Municipal. Os dados devem passar por perícia. No ano passado, o MP do Rio já havia retomado os depoimentos do processo e a Justiça do Rio também já havia autorizado a quebra dos sigilos bancários e fiscal do vereador. A reportagem da Band News FM ainda não conseguiu contato com a defesa de Carlos Bolsonaro. Vamos falar agora das chuvas, provocando muitos estragos e deixando mortos no sul do país. Jean Costa. A Defesa Civil está em alerta devido às chuvas na região sul do Brasil. Em Santa Catarina, 2 pessoas foram encontradas mortas em um carro dentro de um rio em São Joaquim. O balanço da Defesa Civil catarinense afirma que 10 mil pessoas em 26 cidades foram afetadas pela chuva. Os municípios de Tubarão e Orleans decretaram situação de emergência. No Rio Grande do Sul, a cheia dos rios prejudica o trânsito em rodovias de todo o estado. A Defesa Civil Gaúcha mantém o alerta para transbordamentos em pelo menos 9 bacias hidrográficas. Na fronteira oeste, a cheia do rio Ibirapuitã afetou 2.328 pessoas até o momento. Onde estamos, Sheila? Na Rússia, né? Estamos no estúdio da Band News FM. A Rússia. Estamos belíssimos, aliás, né? Hoje o memorando dizia, é dia Miami Vice, né? Uhum. A gente veio aparecendo os caras do Miami Vice, os dois de jaqueta branca e blusas coloridas por baixo. No caso, a minha é preta, né? Já disseram que é... Como é que é? Um ouvinte aqui falou... Malandro carioca. Seria de malandro, de bicheiro ou de velha guarda? Uhum. Velha guarda. A Sheila tá quase um Roberto Carlos. Velha guarda, né? Comissão, pelo velho? Comissão de frente? Guarda. Tá bom. Rússia. A Rússia atendeu ao pedido feito pela Ucrânia e anunciou um cessar-fogo para a abertura de um corredor humanitário. Arthur Queiroz. O Real Madrid conquista uma virada histórica. Não, fala aí. Arthur. Entre hoje e o próximo sábado, cerca de 200 civis serão retirados da siderúrgica de Mariupol, no leste da Ucrânia, onde estão abrigados desde que as tropas da Rússia ocuparam a cidade. O resgate será possível após Moscou aceitar o pedido de cessar-fogo prolongado feito pelo presidente Volodymyr Zelensky. Os civis só estão autorizados a viajar para a Rússia ou para áreas controladas em Kiev. Nesta quarta-feira, o presidente americano Joe Biden voltou a afirmar que estuda impor mais sanções econômicas. Isso após o anúncio da União Europeia de que vai proibir as importações do petróleo da Rússia. O chefe da Casa Branca disse que vai debater o assunto nos próximos dias com o G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo. Nesta quarta-feira, a Rússia informou que suas forças simularam o lançamento de mísseis com capacidade nuclear no Mar Báltico. Bora falar agora de futebol. Aliás, ontem, minha gente, que jogão, hein? Que jogão. Real Madrid, Liverpool. Real, né? Nossa! Caramba. E o primeiro jogo já havia sido espetacular, né? Aquele 4-3 pro City. O segundo jogo parecia que estava resolvido, 1-0. O Real tinha que fazer 2 gols. Já era, 44 minutos, aí aparece um brasileiro chamado Rodrigo, com Y. Pô, esse cara carimbou uma vaga na Copa do Mundo, hein, Sheila?
Jogaço, 2 jogaços incríveis. Quem traz os detalhes é o Maurício Ferreira. O Real Madrid conquista uma virada histórica sobre o Manchester City e chega pela 17ª vez à final da Liga dos Campeões da Europa. O time de Pep Guardiola, com a vantagem de 4-3 da primeira partida, ainda saiu na frente no Santiago Bernabéu com gol de Mahrez. Quando a classificação estava praticamente selada, o jovem brasileiro Rodrigo marcou 2 vezes nos acréscimos do segundo tempo e levou o duelo para a prorrogação. A vaga em mais uma final foi confirmada com Benzema, fazendo 3-1 em cobrança de pênalti. O Real Madrid, maior campeão da Champions com 13 títulos, enfrentará o Liverpool no dia 28 de maio no Stade de France, região próxima a Paris, pelo título da edição 2021-2022. E aqui no Brasil, falando dos times brasileiros, o Corinthians não saiu de um empate sem gols na Libertadores, Yuri Queiroga. O Corinthians fica no 0-0 com o Deportivo Cali, fora de casa pela 4ª rodada do Grupo E da Taça Libertadores. Jogando no estádio Colosso de Palma Seca, nos arredores de Cali, o Timão perdeu um pênalti com Fábio Santos. Por outro lado, o goleiro Cássio defendeu outra penalidade de Los Açucareros, cobrada por Theo Gutierrez. O resultado e a vitória do Boca Juniors sobre o Always Ready em La Paz, na Bolívia, fazem com que o Corinthians tenha a chance de garantir a classificação já na próxima rodada. Para isso, tem que vencer o Boca na Bombonera, em Buenos Aires, e torcer para o Always Ready não ganhar do Deportivo em Cali. Bom, ainda ontem, aliás, tem um ouvinte falando aqui, jogão mesmo, foi do Flamengo. Tem um ouvinte falando, ontem o Flamengo empatou 2-2, né, com o Talheres e se manteve na ponta do grupo H. E pela Sul-Americana, o Fluminense venceu o Júnior Barranquilla por 2-1, o Atlético Goianiense também jogou, fez 3-2 no Defensa e Justiça. O Flamengo é líder, mas perdeu 100%. É. Né? Que o Palmeiras tem, se não me engano o River tem também, agora são poucos os times que têm 100% de aproveitamento no Libertadores. Agora são 7h35. Bora falar mais de esporte. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali, grande Megali, alô, Sheila Magalhães, a elegância do Morumbi. Mas ontem nós tivemos aí uma rodada de tudo, né? Vamos ao placar de ontem, aliás, ô Megali, pode anotar aí, viu? Eu acertei todos os resultados para variar. Bem, gente, vou começar com a Copa Libertadores da América. Terminando essa primeira fase, eu falei ontem, quero repetir, porque algo dito uma vez só permanece inédito. Nelson Rodrigues. Essa timaiada ruim que dói, que entram só para incumpridar a Libertadores América, para a Conmebol vender cada vez mais caros os direitos de televisão, entendeu? Essa timaiada vai sair tudo, entendeu? Aí começa a Libertadores. Por enquanto é só treino. Mas ontem o Talheres de Córdoba empatou 2-2 com o Flamengo, o mitidão do Flamengo, que é o maior time do mundo. Olha que jogou contra um time argentino, gente. Time argentino bom mesmo é time argentino eliminado. Não tem time ruim lá. Eles são tão competentes quanto nós. E o Deportivo de Cali em casa? Deportivo de Cali 0, Corinthians 0. Não foi ruim não, viu? O Corinthians quebrou o galho, porque o Deportivo de Cali em casa não é bobo não. E o Always Ready, é isso não? Always Ready, 0, Boca Juniors 1. Olha, o Boca ganhou só de 1-0. O Boca tá bem meia boca atualmente, hein? Na Sul-Americana, o Atlético Goianiense ganhou do Defensa e Justiça 3-2. Jogo duro. Parabéns ao time de Goiânia, que tem a camisa mais bonita do futebol brasileiro. E o Fluminense, rapaz. O Fluminense recebeu o Júnior de Barranquilla e 2-1. Fluminense, beleza. Foi apertado. Felipe Melo comandando o time, mas o Fluminense está bem na Sul-Americana. Portanto, são minhas rápidas pinceladas nessa quinta-feira. E olha, amanhã eu volto. Bom dia, Brasil. Tchau.